Bom dia aí, meus queridos alunos da nossa escola SEDUF. Sejam todos bem-vindos à nova disciplina de Radiologia Veterinária. E eu fico muito lisonjeada, eu recebi o convite para poder ministrar a disciplina. E aí nós estamos iniciando hoje Radiologia Veterinária. Essa nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 30 horas. Dentro dessas 30 horas, seriam 8 dias de aula, porém, 2 dias vão ser para vocês resolverem as avaliações, então terão 2 provas, tá? Então, vou estar fazendo aí 2 provas, daquele mesmo esquema que a gente já faz. Eu pego as notas, somo as 2 avaliações, divido por 2, o aluno tem que atingir a média 7 para poder passar por média, ok? E aí vou estar passando também para vocês um questionário também avaliativo, que vale também nota, então ele vai ajudar na nota das avaliações também, tá? Vai ficar como atividade extra. E aí eu vou estar disponibilizando todo o material, todos os meus slides, todo o conteúdo, apostila, livro, artigo, as questões para vocês conseguirem resolver. Eu vou estar disponibilizando tanto pelo WhatsApp para aqueles alunos que não conseguiram ter acesso à plataforma do Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, e também vou estar disponibilizando pela plataforma. E o envio das atividades que eu vou estar passando vai ser pela própria plataforma Google Classroom. Tá? Somente aqueles alunos que não conseguiram ter acesso, que não conseguiram aceitar o convite para o cadastro, aí esses alunos vão mandar para mim no privado o material respondido, que é o questionário. E aí eu vou dar o prazo a vocês. E no decorrer da nossa disciplina, eu vou estar explicando como é que vai ser, tá certo? Então vamos lá. Essa aula, ela é mais introdutória, tá? Então a gente vai estar estudando nessa aula a importância da radiologia veterinária na atualidade, o papel do técnico de radiologia, e nós vamos conversar também um pouquinho sobre radioproteção, que é a parte da biossegurança, a parte dos EPIs. Pessoal, a radiologia veterinária, né, ela é uma área de grande importância para o auxílio de diagnóstico de várias patologias. E aí a gente pode encontrar a radiologia veterinária tanto na clínica de pequenos animais quanto na clínica de grandes animais. Então, assim, trouxe métodos melhores, modernos, inovadores, para que os animais consigam realmente realizar esses exames, e esses exames são de fundamental importância e fazem parte dos métodos diagnósticos do médico veterinário. O técnico de radiologia, ele tem um papel fantástico dentro da radiologia veterinária, né? Ele não difere muito da medicina humana. A gente vai ter aí também os mesmos EPIs, né? A gente vai ter luva, avental, o protetor de tireoide, dosímetro. Vamos ter todos esses EPIs também do mesmo jeito. E o profissional de radiologia, ele pode atuar também, porque ele vai operar o equipamento, ele tem que ter conhecimento, não só a técnica, mas ele tem que usar da humanização com o animal, né? Ele recebe uma ficha. Nessa ficha a gente chama de requisição. E essa requisição tem que ter o nome do proprietário, a espécie, o nome do animal, o sexo, a idade e o nome do profissional que está solicitando o exame. Então, assim, pessoal, o que eu quero dizer a vocês é que o técnico de radiologia, ele pode atuar, sim, na medicina veterinária. Ele pode atuar numa clínica, em um hospital, pode atuar em campo, né, levando o equipamento portátil, né, por exemplo, um cavalo.
cavalo, muitas vezes, tem a dificuldade de locomoção que o tutor tem para chegar num hospital, né? Então, nem sempre é fácil locomover esse cavalo. Então, seria mais prático que o técnico de radiologia fosse no campo, levando equipamento portátil, se paramentando, se utilizando da radioproteção, sabendo a técnica, sabendo conter o animal, também é super importante, a gente vai estar falando isso durante também as nossas aulas. E aí esse técnico vai conseguir fazer essa radiografia em campo, ok? E aí a radioproteção é fundamental, a gente já estudou várias vezes em outras disciplinas, né? Com certeza você já ouviu falar diversas vezes de mim, que a radioproteção ela tem que ter na área humana e imagina na área de animais, imagina na área veterinária. Porque, pessoal, o que acontece? O técnico, ele vai precisar de um auxiliar, ele vai precisar de um estagiário, do tutor, de uma pessoa que consiga ajudar na contenção do animal, na contenção física, principalmente. E aí, como é que ele vai fazer essa contenção, né? Como é que ele vai ficar por detrás do bioma para poder realizar o disparo, para realizar o exame? Então, é importante que ele fique próximo ao animal e lá mesmo ele consiga fazer o disparo, realizando assim a radiografia. Então, pessoal, a área da radiologia veterinária, o profissional ele tem que gostar realmente de animais, né? Ele tem que saber, entender o comportamento desse animal. Ele tem que conversar com o tutor, explicar como é que vai ser o exame. Porque hoje em dia os animais, eles são igual um filho, né? Quantas vezes a gente não já escutou as pessoas comentaram, o meu bichinho de estimação é meu filho. Eu mesmo já disse várias vezes, eu tenho um gato e considero o meu gato como meu filho, né? Então, o profissional de radiologia, o técnico, ele tem que entender essa dimensão que a gente está já conversando hoje, né? Em relação, o animal ele já é um filho, ele já faz parte como membro daquela família. Então, o técnico de radiologia ele tem que ter conhecimento da técnica, é necessário ele realizar uma imagem de excelente qualidade, é necessário ele saber conter esse animal e se utilizar da humanização também em relação aos animais. Então, pessoal, dando aqui continuidade, a gente tem que entender o que é radiologia. A radiologia ela é uma área médica que vai estudar o uso das radiações ionizantes para quê? Para estar avaliando e agindo sobre as estruturas dos pacientes por meio dos equipamentos. Então, a radiologia ela é utilizada como complemento diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças nos animais, principalmente, né? Quando a gente fala aí de radiologia veterinária. Então, pessoal, a radiologia veterinária ela tem crescido, ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos. E a gente já está falando em um setor chamado de diagnóstico por imagem. Então, a gente já tem hoje no mercado diversos equipamentos, como raio-x, tomografia computadorizada, que é a ATC, né? Nós temos aí a ressonância magnética, a ultrassonografia, a radioterapia, medicina nuclear. Tá? Então, é muito utilizado aí nos hospitais, nas clínicas, esses equipamentos. Então, quando o animal ele está ferido, ele está com alguma lesão, ele está com alguma doença, nem sempre a causa ela é evidente. Então, nem sempre é fácil fazer esse diagnóstico, porque muitas doenças elas se assemelham e são sintomas muito parecidos. Evoluem com muita rapidez, né? O PET ele apresenta muitas vezes aqueles indícios claros de que há alguma doença. Então é nesse momento que o médico veterinário ele pode estar aí solicitando algum tipo de exame de imagem, que essa imagem ela vai auxiliar no diagnóstico daquela doença, daquele problema que o animal esteja. Então, o diagnóstico veterinário ele é feito também por meio dessas imagens radiológicas, né, radiográficas,
que vai permitir saber qual foi a região do corpo que está sendo afetada e qual é a extensão daquela doença. E é nesse ponto que muitas vezes tem que se tomar uma decisão, né? Se o animal ele precisa de alguma intervenção cirúrgica ou não. Mas aí vai depender muito dos exames de imagem. Pessoal, esse mercado pet ele tem crescido muito na nossa atualidade. Desde 2015, que o mercado, todo ano ele cresce bastante, né? Teve estudos aí que disseram que o segmento veterinário ele cresceu em torno de 10% no nosso Brasil. E atualmente nós somos o segundo mercado pet no mundo maior, né? Então isso significa que tem crescido bastante. E, pessoal, a área de veterinária, essa área de exames de imagem, o ideal é que realmente você goste de animais, né? Porque assim, trabalhar com aquilo que a gente gosta fica mais fácil e a gente tem mais prazer, né? E hoje em dia a gente já considera os animais como um filho, né? Quantas vezes a gente não já escutou? Fulano de tal disse que o gato, que o cachorro dela era um filho, né? Quantas vezes a gente já escutou isso? Eu mesma já falei. Eu tenho um gato, eu tenho um persa, e o meu gato, ele é tudo para mim, né? Ele é considerado meu filho. Filho que ainda eu não tenho humano, eu tenho ele. Então, já que a gente tem essa noção, né, de que as famílias já estão introduzindo os animais como membros da própria família, é interessante que o profissional de radiologia ele entenda essa dimensão, ele consiga entender e se utilizar da humanização durante o atendimento. A radiologia veterinária, pessoal, ela é muito semelhante à área da pediatria, né? Pelo fato da gente ter um cuidado maior com o paciente, porque muitas vezes os pacientes eles não colaboram, eles vão necessitar de um acompanhamento. E com os animais não é diferente, é do mesmo jeito, né? O animal ele vai precisar de um acompanhante, ele vai precisar. Muitas vezes ali o técnico sozinho não consegue conter o animal. Então é o estagiário, é o tutor que vai ajudar nessa contenção física. Por isso é tão importante que o técnico de radiologia que vai atuar nessa área, ele ter conhecimento do comportamento do animal, conhecer as raças, conhecer as formas de contenção física, né, para que ele possa realmente realizar exames com qualidade, com excelência. Pessoal, desde 2005 que o CONTEL trouxe uma resolução para instruir e normatizar as atribuições dos profissionais, tanto eles como técnicos de radiologia ou tecnólogos, trazendo essa habilitação na área de radiodiagnósticos, nos setores aí de diagnóstico por imagem. Então, ele traz os procedimentos das áreas de radiologia veterinária e odontológica. E fica também definidos esses setores como a área de radiodiagnóstico. Pessoal, o diagnóstico por imagem na medicina veterinária é um dos principais meios de diagnóstico, porque é através dessa avaliação dessa imagem, dessa avaliação ultrassonográfica, né, que as decisões são geradas, principalmente decisões clínicas e cirúrgicas em relação ao animal. Então aqui eu coloquei 3 profissionais que podem estar atuando aí na área, que é o médico veterinário radiologista, então ele pode operar, fazer a técnica com o equipamento, ele vai se utilizar também da radioproteção, ele tem que ter o conhecimento dos tipos de contenção, não só a contenção física, mas a contenção química, que também a gente vai estar falando aí durante as próximas aulas, o tecnólogo em radiologia médica e o técnico em radiologia médica, que no caso são vocês. Então, vocês podem estar atuando sim nos setores de radiodiagnóstico veterinário. O que eu tenho observado muito é a carência de profissionais capacitados e habilitados para atuar nessa área, porque muitos sabem muito a área humana, né? E poucos conhecem a área
veterinária. Então, assim, eu aconselho demais vocês estudarem, vocês se capacitarem, porque às vezes a gente nunca sabe as oportunidades que vão estar surgindo na nossa vida. E como eu falei a vocês, o mercado está em crescente expansão. Nós já somos o segundo mercado pet considerado mundialmente. Então a tendência é realmente crescimento. Daqui a pouco a gente vai ter uma clínica veterinária, um consultório, um hospital em cada esquina, né? Então, assim, eu aconselho realmente vocês a estudarem, tá? Então, você já tem um conhecimento da área humana e agora é só se qualificar e adquirir essa experiência profissional através de um treinamento. Tem vários cursos, tem pela internet, tem cursos presenciais, né? Quando passar esse vírus aí, essa pandemia, aí a gente consegue realmente fazer um curso presencial, que é o ideal. Então, quando a gente fala de qualificação e experiência profissional, a gente fala também de conhecimento. Então, é como se o exame radiográfico, né, o exame, ele fosse muito parecido com o trabalho de um fotógrafo. Então, assim, para que a imagem ela seja realizada com excelente qualidade, que é o que a gente deseja hoje, né, tem que estar no foco preciso, tem que ser de alta resolução, tem que estar na posição correta, porque qualquer erro ou o equipamento pode estar até mesmo desregulado, pode estar aí prejudicando o resultado final, que é a imagem que a gente quer de excelente qualidade. Então, no caso aí da radiologia veterinária, existem também outros aspectos que devem ser levados em consideração, como, por exemplo, conquistar a confiança do animal e controlar esse animal, para que ele seja exatamente posicionado de forma correta e que exija as técnicas específicas para cada espécie. Então, por isso que é importante entender também o comportamento de cada espécie, né? Então, o ideal é se ter uma equipe especializada, onde todos trabalhem em conjunto, né, em prol de deixar o pet mais confortável, para que ele realmente consiga estar no posicionamento correto durante o exame, evitar que o animal fique estressado. Como é que a gente deixa o animal estressado? O animal já entra na clínica já estressado. Por quê? Porque ele já sai do ambiente dele, já sai da casa dele para um ambiente totalmente diferente e inovador. Então, isso acaba gerando estresse nele. Imagina quando a gente vai conter esse animal para fazer esse posicionamento correto, para fazer um exame aí de raio-x, de ultrassonografia. Então, ele acaba ficando realmente bem estressado. Então, o que a gente deve fazer? O que é que o técnico de radiologia, primeira coisa que ele deve ter? Paciência com o animal. É a primeira coisa que ele deve ter, paciência, para que realmente no momento certo ele consiga realizar o exame. Não tem como, pessoal, isso aí foi algo que eu vi assim com os meus olhos. Não tem como ter uma demanda extremamente grande para a área veterinária, né? Como na área humana. A gente vê que entra um paciente, sai outro, entra outro. Não tem como. Por quê? Porque o exame na área veterinária é um exame mais demorado, é um exame com mais paciência, né? O animal, ele se assemelha a uma criança, então ele vai dar trabalho realmente. A gente não pode deixar ele muito estressado, então tem que deixar ele mais tranquilo. Então isso tudo é muito jogo de cintura, que aí só com o tempo, só com a experiência profissional que vocês vão estar adquirindo esses conhecimentos, certo? Muitas vezes o animal ele vai sedado para o exame e fica mais fácil para poder realizar a contenção, tá? Só que aqui no Brasil a sedação dos animais não é tão recomendada, só em casos excepcionais, né? Diferente aí de outros países que recomenda realmente que o animal fique sedado, tá? Então, assim, conquistar a confiança do animal, saber controlar ele, evitar que ele fique extremamente estressado, são atribuições do técnico de radiologia nessa área. Então, quais são as indicações para ser realizada uma radiografia de tórax,
que é o exame de raio-x. Primeiro, que o animal ele pode ter um trauma e esse trauma, essa pancada, pode gerar uma fratura óssea. Por exemplo, aquele animal que foi atropelado, é aquele animal que caiu do 5º andar do prédio. Então, esses animais, eles sofreram traumas. Então, eles podem ter fratura, que é a quebra do osso. E a gente só vai conseguir visualizar em uma radiografia. Outra indicação é avaliar a silhueta do coração, o contorno desse coração, do pulmão, da traqueia, do esôfago, né, que é extremamente importante. Pesquisa de metástase, então é aquele animal que tem aquele tumor, que tem aquele câncer. Então, é interessante também o veterinário estar solicitando a radiografia de tórax. E também, pessoal, outra indicação é extravasamento de líquido na cavidade torácica, que a gente chama de efusão pleural. Esse acúmulo aí de líquido na cavidade torácica, ele pode ser um sintoma, por exemplo, aí de problema cardíaco, ou até mesmo um tumor nesse local, que vai gerar a produção de líquido. Em gato, a causa mais comum aí são as efusões pleurais mesmo, principalmente decorrente de um vírus que altera as células, que é o vírus da peritonite infecciosa felina, que é a PIF, tá? É uma doença que se tem. E aí o animal vai ter essa infecção, vai ter produção de líquido, ele vai ficar com dificuldade respiratória. E aí, para realmente ter a certeza que o animal tem essa doença e para auxiliar no diagnóstico, é muito importante que o veterinário solicite a radiografia de tórax para auxiliar o veterinário com o diagnóstico desses animais. Então, geralmente, essas radiografias também elas são importantes para situações de check-up de rotina, né? Por exemplo, em exames pré-operatórios é muito indicado, também no pós-operatório. Nessa radiografia, a gente consegue perceber a silhueta do coração, ou seja, o contorno do coração, como é que ele tá, se ele tá mais para a esquerda, se tá mais para a direita. Então, isso tudo é o veterinário que vai estar avaliando a radiografia, ok? Então, pode estar avaliando aí a silhueta do coração, do pulmão, da traqueia, do esôfago, que são indicações para ser realizada a radiografia de tórax. Essa outra radiografia mostra para a gente que esse animal ele ingeriu um osso, que é um corpo estranho. Então, esse osso ele ficou alojado dentro do esôfago dele, ocorrendo uma obstrução. Então, muitas vezes esse animal ele vai ter regurgitação, ele pode ter vômito também, ficar com anorexia porque ele não vai querer comer, ele vai ter dificuldade para comer, ele pode ter dificuldade para poder respirar, que a gente chama de dispneia, tá? Tudo por quê? Porque talvez o tutor ou alguém dê um osso para esse animal comer. Só que o animal às vezes come tão rápido que ele acaba ingerindo todo o osso. E o osso ele pode bloquear, fazendo essa obstrução ou na traqueia, ou no esôfago, ou no estômago, no intestino. Então, isso vai causar obstrução, pode causar até traumas abdominais, né? Causando aí romptura de paredes abdominais, causando aí hemorragias internas também. Então, a gente sempre pede para que não se dê osso para o animal, tá ok? Estou mostrando só para vocês aqui uma radiografia mostrando o corpo estranho. Então, outra indicação para ser realizado radiografia de tórax é essa obstrução, né? Essa justificativa de solicitação. Obstrução, tanto do esôfago, quanto da traqueia, quanto do estômago. Aqui nós temos uma radiografia de abdômen. Nessa radiografia, a gente vai conseguir visualizar a presença de um corpo estranho na porção caudal do esôfago torácico. Então, esse animal ele deve ter ingerido um osso, uma moeda, uma bola, um caroço de fruta, algum objeto, algum corpo estranho, tá? Geralmente, o corpo estranho ele ocorre com maior frequência nos cães do que nos gatos, porque o cão ele é um animal muito curioso, diferente do gato. Então, é mais comum em animais mais jovens, né? Mas pode assim acontecer com qualquer idade. Pode acontecer também com animais idosos devido ao comportamento aí de envelhecimento.
né? Então, o corpo estranho, ele dependendo do seu local que ele esteja, do seu formato, do seu tamanho, ele pode passar pelo tubo digestivo sem causar problema nenhum, sem causar nenhum trauma, né? Ou ele pode causar um trauma, ferir, romper um vaso sanguíneo, causar uma hemorragia, um sangramento, vai estar incomodando o animal, né? Pode causar obstrução, perfuração, tanto aí do esôfago, né, quanto da saída do estômago, intestino. Então, pessoal, toda presença de corpo estranho, principalmente na região do esôfago, é considerado uma emergência médica, tá? Principalmente aí, com maior ocorrência, a gente vê na clínica, que é a deglutição de osso. Então, o animal, quando come o osso, como é pontudo, né, o osso machuca, pode também estar machucando aí a traqueia. E muitas vezes fica ali alojado e vai precisar fazer um procedimento cirúrgico. E aí ele pode estar ingerindo várias coisas, como brinquedo, bola, madeira, né, pano, toalha, já vi vários casos assim. Então, são indicações que o médico veterinário solicita para que o técnico de radiologia consiga realizar essa radiografia. Outra indicação também são as radiografias de coluna vertebral, para quando a gente quiser perceber alguma alteração no osso, nas articulações. Existe uma doença muito comum, né, principalmente em alguns animais, por exemplo, o boxe, que é um animal muito comum, uma raça muito comum que a gente encontra essa doença, que é a espondilose, a famosa hérnia de disco. Né? Então, é uma doença considerada degenerativa que pode afetar aí a coluna vertebral. O animal vai sentir muita dor entre as vértebras, tá? Principalmente aí nas vértebras torácicas, lombares e lombosacrais. Pode acometer cães e gatos e é mais frequente, é mais comum em animais mais idosos, né? Animais mais velhos, tá? E principalmente aí do sexo feminino, que são as fêmeas. Então, o animal ele sente bastante dor e muitas vezes é uma das causas que ele não está andando, que ele não está sentindo dor. E aí, pessoal, é orientado que o veterinário solicite uma radiografia de coluna vertebral, tá? Então, pessoal, outra indicação aí de radiografia é da pelve, tá? Então, existe uma doença muito comum que o veterinário solicita a radiografia, que é a displasia coxo-femoral. Ela é uma doença geralmente aí genética, hereditária, né? O animal ele vai sentir muita dor para andar, para fazer as coisas, né? Ele vai andar com essa dificuldade. Ele vai sentir um quadro de dor muito intensa. E assim, o veterinário ele pode solicitar essa radiografia de pelve, tá? Para que o técnico de radiologia ele consiga fazer esse exame. E também o animal ele vai precisar ser sedado, tá? Ser sedado para que realmente o exame seja feito de forma eficaz. Então, só relembrando aqui, quais são as indicações principais? Tumores, neoplasias, câncer, né? Lesões ósseas. Então, o animal ele teve um trauma, teve uma fratura, uma ferida, uma lesão que afetou o osso. Então, é importante a solicitação dessa radiografia. Doenças pulmonares, como dificuldade respiratória, CA de pulmão, efusão pleural, líquidos na cavidade torácica, cavidade abdominal, avaliar o esôfago, traqueia, problemas respiratórios. Quais são os benefícios? O primeiro benefício é ser um exame não invasivo, né? Então, a gente já tem hoje uma tecnologia bem avançada que não precisa realizar um exame invasivo, aquele exame que vai ser mais invasivo naquele animal. Então, fez o exame de radiografia, o animal foi para casa. Pode ser realizado na clínica, como também pode ser realizado a campo. Então, hoje a gente já tem equipamentos portáteis
que o técnico de radiologia consegue se locomover até aqueles grandes animais, né? A gente tem aí os bovinos, os equinos, são animais difíceis de se locomover até a clínica, então fica mais fácil que o técnico se desloque e vá a campo realizar essa radiografia. O benefício também é para ter esse acompanhamento cirúrgico no pré e no pós-operatório. Por exemplo, tem exames de imagem que são muito importantes na raça do Pinscher. O Pinscher é uma raça que pode ter problema de coração. E aí o veterinário, para qualquer procedimento cirúrgico, é interessante o Pinscher ele fazer um eletro, ele fazer um ecocardiograma, ele fazer um exame de raio-x, né? Fazer um exame para realmente estar avaliando a parte cardíaca. Então, pessoal, quando a gente fala aí de radiologia veterinária, a gente tem que lembrar que a imagem ela deve ter qualidade. Então, o primeiro ponto importante é que esse técnico de radiologia ele tenha conhecimento da anatomia, justamente para poder ele conseguir posicionar o animal de forma correta. E aí tem que ter um equipamento adequado, calibrado, né, para que realmente o exame saia com qualidade. Boa contenção, então conter o animal de forma correta, trazer conforto ao animal. A gente pode até pedir uma pessoa para que ela não se mexa, para que ela puxe o ar, para que ela prenda a respiração durante um exame de radiografia. Mas com os animais, pessoal, isso não é possível, tá? Não é possível. O profissional ele tem que fazer a imagem rapidamente e na fase ideal da respiração do animal. Então, por isso que é importante conhecer a raça, conhecer a espécie, conhecer o comportamento daquele animal, né? Ter muita paciência, porque isso vai ter que ter, para que realmente essa imagem saia com qualidade. E entender de contenção, trazendo aí esse conforto ao paciente. Porque muitas vezes naquela rotina, a gente se depara às vezes com casos de animais que são submetidos anteriormente a exames e diagnosticados de forma equivocada por conta de uma radiografia mal feita. Então esses animais eles acabam passando a tomar medicações e fazer um longo tratamento, mas que na verdade não era preciso fazer, né? Devido a uma imagem incorreta, tá? Então, o técnico, vou repetir aqui, o técnico ele tem que ter conhecimento de anatomia, equipamento adequado, seja o equipamento fixo, seja o equipamento transportável, posicionar o animal de forma correta para realizar o exame de acordo com a requisição médica, boa contenção física e trazer o conforto ao paciente. Então, como eu tenho falado aí durante a aula, nós temos os tipos de equipamentos. Então, aqui, nessa foto, a gente consegue visualizar um exame de um cão e um aparelho fixo de raio-x, tá? Então, assim como nos humanos, vai ter também os posicionamentos e as incidências. E esse equipamento fixo a gente encontra nas clínicas, nos hospitais também. Essa foto mostra pra gente um exame de um cavalo. O cavalo está fazendo aí o exame de raio-x com um aparelho portátil. Então, o técnico de radiologia, ele sai da onde ele está, ele sai da clínica, vai a campo para realizar o exame do cavalo, porque é mais fácil o técnico ir até o cavalo do que o cavalo se locomover até a clínica, tá? Por quê? Porque os donos têm muita dificuldade de realizar esse transporte, né? Por ser um animal de grande porte. E aí o veterinário ou então um técnico de radiologia utiliza esse equipamento portátil. Então ele pode ir até a campo, pode ir a uma fazenda, né? Realizar esse tipo de exame. Lembrando do uso dos equipamentos de proteção individual, tá? Que tem que ter, tá, gente? Principalmente na radiologia veterinária. A radiologia veterinária, ela também é um campo muito amplo, né? A gente não fala só de raio-x, a gente fala também de tomografia computadorizada, que é a TC. Então, nessa foto mostra um leopardo,
que ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no tórax. E aí ele precisa fazer o exame de uma TC, de uma tomografia computadorizada. Então, na área veterinária, nós já temos esse equipamento. Inclusive, aqui em Fortaleza já temos uma clínica já com esse equipamento. Um outro equipamento que nós temos é o equipamento de ultrassonografia, que é o ultrassom. O ultrassom ele é muito importante para poder auxiliar também o veterinário a estabelecer o diagnóstico que esse animal tenha, né? Pode estar com alguma doença. Então, é para fazer acompanhamento de fêmeas que estão grávidas. Então, é um exame não invasivo, é um exame indolor, com excelente custo-benefício. E aí vai estar auxiliando esses diagnósticos. Também utilizado para exames de rotina, exame de check-up. Lembrando, pessoal, que a ultrassonografia não pode ser feito pelo técnico de radiologia, tá certo? Só pode ser feito pelo médico veterinário. Então, pessoal, aqui nós temos os famosos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que vai envolver aí a radioproteção do profissional e dos auxiliares, ok? Quando a gente fala de área humana, na área humana, o profissional ele fica por detrás do biombo. Vocês lembram que é assim que funciona? Para ele fazer o disparo do equipamento de raio-x, ele vai ficar atrás do biombo. O biombo é aquela parede fixa, chumbada, fazendo com que a radiação não ultrapasse, né? Então, o profissional ele consegue se proteger por detrás do biombo. Na área veterinária, ele não fica por detrás do biombo, ele não tem como, porque ele vai, além dele fazer o disparo, ele vai também precisar conter o animal, junto com uma pessoa auxiliar, né? Pode ser um estagiário, pode ser o próprio tutor. Então, esses equipamentos, eles vão proteger, né? Eles são colocados entre a fonte de radiação e o paciente, de forma a atenuar, de forma a diminuir a radiação que chega até o profissional e as pessoas que estão envolvidas ali naquele procedimento, as pessoas que estão expostas. Então, na área veterinária, a gente não pode escolher não usar o equipamento. Tem que ser utilizado sempre. Em todos os procedimentos, deve-se utilizar, sim, o avental de chumbo, a luva plumbífera, principalmente aí na parte da contenção do animal. Então, ela é bem utilizada. Aqui nós temos os óculos plumbíferos, também são bastante utilizados na radiologia veterinária e são usados também para impedir que a radiação atinja o olho e cause doenças naquele profissional, naquele técnico de radiologia. Um outro acessório, um outro EPI, a gente tem também um protetor de tireoide, tá? Então, na radiologia veterinária, nós temos que utilizar todos os EPIs necessários. Que aí nós temos as luvas plumbíferas, o avental de chumbo, protetor de tireoide e o óculos plumbífero. E para a gente fechar a aula de hoje, nós temos aí o equipamento de raio-x, uma profissional posicionando o animal, certo? E aí nós temos, ela está utilizando apenas um EPI, tá? Ela está utilizando apenas o avental de chumbo. Então, ela precisava colocar as luvas plumbíferas e precisava colocar o protetor de tireoide e o óculos plumbífero também, tá? Então, lembrando, pessoal, não tem como a gente escolher. Os equipamentos de proteção individual, eles são de uso obrigatório na radiologia veterinária, tá ok? E aí a gente finaliza a aula de hoje e até a próxima aula.